Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Padmini Ekadashi. Sutta Goswami disse, Yudhishthira Maharaja disse, ó Janardana, qual o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto? Como observá-lo corretamente? Por favor, me narra isso. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, respondeu, ó Pandava, o jejum de Ekadashi meritório que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto se chama Padmini. É muito auspicioso. Ó alma afortunada, portanto narro para ti o processo de jejuar no Padmini Ekadashi, o que raramente é feito, até mesmo pelos grandes sábios. Deve-se começar o seu jejum no dia antes do jejum, não comendo qualquer caldo de ervilha, caldo róseo, grão de bico, espinafre, mel ou sal marinho. Nota 1 no final eu leio. Sal marinho também não sabia não, Bímola. Espinafre é tudo que dá muita energia, né? E também não comendo na casa dos outros ou em pratos de metal de sino. Estas 8 coisas devem ser evitadas. Deve-se comer apenas uma vez no dia seguinte, dormir no chão e permanecer em celibato. No jejum de Ekadashi, o devoto deve levantar cedo pela manhã, mas não deve escovar os seus dentes. Então deve tomar banho esmeradamente num local de peregrinação, se possível. Enquanto canta hinos sagrados dos Vedas, deve esfregar o seu corpo com excremento de vaca misturado com barro, pasta de gergelim, grama kuxa e pó de frutas amalaki. Então o devoto deve tomar outro banho caprichado, depois do que deve cantar as seguintes orações. Ó barro sagrado, foste criado pelo Senhor Brahma, purificado por Kashyapa Muni e levantado pelo Senhor Krishna em sua forma como Varaha, a encarnação de Javali. Ó barro, por favor, purifica minha cabeça, olhos e outras partes. Ó barro, ofereço minhas reverências a ti. Tenha a bondade de me purificar para que eu possa adorar o Senhor Supremo Hari. Ó excremento de vaca, possuis qualidades medicinais e antissépticas, porque vieste direto do estômago de tua mãe universal, a vaca. Podes purificar o planeta inteiro. Por favor, aceita minhas humildes reverências e me purifica. Ó frutas amalaki, por favor, aceitem minhas humildes reverências. Nascestes da saliva do Senhor Brahma, e assim, por vossa própria presença, o planeta inteiro é purificado. Por gentileza, limpai e purificai minhas partes corpóreas. Ó Supremo Senhor Vishnu, ó Deus dos deuses, ó Senhor do Universo, ó Ser que segura a concha, disco, massa e lótus, por favor, permita-me tomar banho em todos os locais sagrados de peregrinação. Recitando estas excelentes orações, cantando mantras para o Senhor Varuna e meditando em todos os locais de peregrinação localizados nas margens do rio Ganges, deve-se tomar banho em qualquer corpo d'água disponível. Então, ó Yudhishthira, o devoto deve esfregar o seu corpo assim purificando a sua boca, peito, braços e cintura como prelúdio para adorar o Senhor Supremo Krishna, que usa brilhantes vestes amarelas e dá prazer a todas as criaturas. Assim fazendo, o devoto irá destruir os seus pecados, todos os seus pecados. Depois, deve cantar o sagrado mantra Gayatri e oferecer oblações a seus antepassados, e então entrar num templo de Vishnu para adorar Narayana, o marido de Lakshmi Devi. Se possível, o devoto deve então fazer formas de Radha e Krishna ou Shiva Parvati em ouro e oferecer-lhes boa adoração devocional. Deve encher um pote de cobre ou barro com água pura misturada com perfumes e depois deve cobrir o pote com uma tampa de pano e uma de ouro ou prata, assim preparando o assento elevado na qual
as formas de Radha e Krishna ou Shiva Parvati poderão sentar para a adoração. Conforme sua capacidade, o devoto deve então adorar estas formas com incenso fragrante, uma brilhante lamparina de manteiga clarificada e pasta de sândalo, junto com cânfora, almíscar, cúrcuma e outros aromas, bem como flores aromáticas selecionadas como os lótus brancos e outras flores de estação, e também alimento muito bem preparados. Neste jejum de Ekadashi especial, o devoto deve dançar e cantar Hare Krishna estaticamente diante da deidade. Deve evitar conversa fiada a todo custo e não deve falar ou tocar em pessoas de baixo nascimento ou mulheres no período menstrual. Neste dia deve ter cuidado especial em falar a verdade e não deve criticar ninguém diante da forma de Deus Krishna no altar, dos sacerdotes brahmanas ou do mestre espiritual. Em vez disso, com outros devotos, ele deve ouvir os devotos ler as glórias do Senhor Vishnu nos Puranas. Não se deve beber ou mesmo tocar água em seus lábios neste jejum de Ekadashi. E quem não for capaz de realizar esta austeridade, deve beber apenas água ou leite. Se não, considera-se quebra do jejum. Deve-se permanecer acordado naquela noite, cantando e tocando instrumentos musicais para o prazer transcendental da pessoa suprema, Krishna. Durante o primeiro quarto da noite de jejum de Ekadashi, o devoto deve oferecer um pouco de carne de coco à sua forma adorável de Deus. Durante a segunda parte, deve oferecer fruta bel. Durante a terceira parte, uma laranja. E conforme a noite se aproxima do final, um pouco de noz de Betel. Permanecer acordado durante a primeira parte do jejum de Ekadashi concede ao devoto o mesmo mérito como aquele obtido por realizar a Gnoshtama Yagya. Ficar acordado durante a segunda parte da noite confere o mesmo mérito como o obtido por realizar Vajrapeya Yagya. Ficar acordado durante a terceira parte confere o mesmo mérito que o obtido por realizar Ashwamedha Yagya. E quem permanece acordado a noite toda recebe todos os méritos acima mencionados, bem como o grande mérito de ter realizado um sacrifício Rajasuya. Poxa vida! Assim, não há melhor dia de jejum no ano que o Padmini Ekadashi. Nada se compara em matéria de dar mérito, seja sacrifício de fogo, conhecimento, educação ou austeridade. De fato, quem quer que observe este sagrado jejum de Ekadashi, recebe todo o mérito obtido por tomar banho em todos os locais de peregrinação no mundo. Após permanecer acordado durante a noite toda, o devoto deve tomar banho ao alvorecer do sol e então me adorar bem. Deve depois alimentar um sacerdote brahmana qualificado e respeitosamente dar-lhe a forma do Senhor Keshava e o pote cheio de água pura perfumada. Este presente garantirá ao devoto sucesso nesta vida e liberação na próxima. Ó Yudhishthira sem pecado, conforme pediste, descrevi as regras e regulações, bem como os benefícios relativos ao jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês adicional do ano bissexto. Jejuar neste dia de Padmini confere mérito igual ao obtido por jejuar em todos os outros jejuns de Ekadashis. O Ekadashi que ocorre durante a parte obscura do mês extra, que é conhecido como Parama Ekadashi, é tão poderoso para remover pecado quanto este de Padmini. Agora, por favor, ouça enquanto narro para ti o fascinante relato ligado a este sagrado dia. Pulasthya Muni certa vez recitou esta história para Narada Ji. Pulasthya Muni uma vez teve oportunidade de salvar Ravana da prisão de Kartavirarjuna. E, ao ouvir sobre este evento, Narada Muni perguntou a seu amigo, ao melhor dos sábios, como Ravana derrotou todos os semideuses, inclusive o Senhor Indra,
como Kartavirya Arjuna pôde derrotar Ravana, que era tão perito no combate? E Pulasya Muni replicou: ó grande Narada, durante a era Treta Yuga, Kartavirya, pai de Kartavirya Arjuna, nasceu na dinastia Haihaya. Sua capital era Mahismati e tinha 1000 rainhas que amava muito. Nenhuma delas, contudo, fora capaz de dar-lhe o filho que tanto queria. Realizou sacrifícios e adorou os semideuses e antepassados, mas devido à maldição de alguns sábios, ele foi incapaz de gerar um filho. E sem um filho, um rei não pode desfrutar de seu reino, assim como um homem com fome nunca realmente desfruta de seus sentidos. 1000 rainhas, hein? Poxa vida! O rei... Não quero não, Bimala. Eu quero é sair fora desse mundo aqui. Tá louco, 1000 rainhas é para se enrolar mais ainda. O rei Kartavirya considerou a sua sina cuidadosamente e então decidiu realizar severas austeridades para alcançar a sua meta. Assim, ele vestiu uma tanga feita de casca de árvore, deixou o cabelo crescer sem pentear e passou as rédeas de seu reino para os seus ministros. Uma de suas rainhas, Padmini, que havia nascido na dinastia Ikshvaku, que era a melhor de todas as mulheres e que era filha do rei Harishchandra, viu o rei saindo. Ela achava que, como era uma esposa casta, o seu dever era seguir os passos de seu amado marido. Removendo todos os ornamentos reais de seu belo corpo e vestindo apenas um corte de pano, ela assim seguiu seu marido na floresta. Afinal, Kartavirya chegou ao topo do monte Gandhamadana, onde realizou severas austeridades e penitências durante 1000 anos, durante 10.000 anos, meditando e orando ao senhor Gadadhara, que manejava uma clava, mas ainda assim ele não gerou um filho. Vendo o seu querido marido definhar até virar pele e osso, Padmini pensou numa solução para o problema. Foi até a casta Anusuya, nota 2 no final eu leio. Com grande reverência, Padmini disse: ó grande senhora, meu querido marido Kartavirya tem realizado austeridades durante os últimos 10.000 anos, mas o senhor Keshava, único que pode remover os nossos pecados passados e dificuldades presentes, ainda não ficou satisfeito com ele? Ó mais afortunado ser, por favor, conta-me, que dia de jejum poderemos observar e assim agradar ao Senhor Supremo com nossa devoção, tanto assim que Ele nos abençoe com um bom filho, que mais tarde governe o mundo como um imperador. Ao ouvir estas palavras de Padmini, que era muito casta e profundamente devotada a seu marido, a grande Anusuya respondeu-lhe num humor muito alegre: ó linda senhora de olhos de lótus, usualmente existem 12 meses num ano, mas após cada 32 meses se adiciona mais um mês extra, e os 2 jejuns de Ekadashis que ocorrem durante esse mês se chamam Padmini Ekadashi e Parama Ekadashi. Caem nos Duadashis da parte clara e obscura do mês respectivamente, nota 3 no final eu leio. Deves jejuar nestes dias e permanecer acordada durante a noite. Se assim fizerdes, a suprema personalidade de Deus Hari irá abençoar-te com um filho. Ó Narada, desta maneira, Anusuya, a filha do sábio Kardama, explicou a potência destes jejuns especiais. Ouvindo isso, Padmini fielmente seguiu as instruções para realizar o seu desejo por um filho. Padmini jejuou completamente até de água e permaneceu acordada toda a noite, cantando as glórias do Senhor Krishna e dançando Hare Krishna em êxtase. O Senhor Keshava assim ficou muito satisfeito com sua devoção e apareceu diante dela cavalgando o dorso do grande Garuda. O Senhor Krishna disse: ó lindo ser, me agradaste muito neste jejum de Ekadashi especial do mês extra. Por favor, peça-me uma bênção. Ouvindo estas sublimes palavras do supervisor do universo inteiro, Padmini ofereceu ao Senhor Supremo Krishna orações devocionais
e pediu-lhe a bênção desejada por seu marido. O Senhor Shri Krishna foi levado a responder: ó gentil Senhora, estou muito contente contigo, pois não há mês mais querido para mim que este, e os jejuns que ocorrem durante este mês para mim são os mais queridos de todos os jejuns. Seguiste as instruções de Anasuya perfeitamente e, portanto, farei o que irá te agradar. Tereis o filho, tu e teu marido, o filho que desejavam. Tereis o filho, tu e teu marido, o filho que desejais. Tá, Bímola? Calma, posso continuar? Muito obrigado, hein? O Senhor Krishna, que remove o sofrimento do mundo, então falou para o rei Kartavirya: ó rei, por favor, peça-me qualquer bênção que irá realizar o desejo de teu coração, pois tua querida esposa me satisfez grandemente. O rei ficou muito feliz ao ouvir isso. Naturalmente ele pediu um filho, como desejava há tanto tempo. Ó Senhor do Universo, ó matador do demônio Mado, tenha a bondade de me dar um filho que nunca será conquistado por semideuses, seres humanos, serpentes, demônios ou duendes, mas que só tu poderás derrotar. O Senhor Supremo Krishna imediatamente respondeu: que assim seja, e desapareceu. O rei ficou muito satisfeito com sua esposa e retornou a seu palácio na companhia dela. Padmini em breve ficou grávida e Kartavirya Arjuna, de braços poderosos, apareceu como seu filho. Era a pessoa mais forte em todos os 3 mundos, e assim mesmo Ravana, de 10 cabeças, não podia derrotá-lo no combate. Exceto o Senhor Narayana, que porta uma massa, disco e outros símbolos em suas mãos, ninguém podia vencê-lo. Pelo mérito que resultou da estrita e fiel observância do Padmini Ekadashi por sua mãe, ele pôde derrotar até o temido Ravana. Isso não é de todo surpreendente, ó Naradaji, pois Kartavirya Arjuna era a realização da bênção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Com estas palavras, Pulastya Muni partiu. O Senhor Supremo Shri Krishna concluiu: ó Yudhishthira sem pecado, conforme indagaste, expliquei-te o poder deste jejum de Ekadashi especial. Ó melhor dos reis, quem quer que observe este jejum certamente alcançará minha morada pessoal. E, similarmente, se quiseres ter todos os teus desejos realizados, deves fazer o mesmo. Ouvindo estas palavras de seu amado Keshava Dharmaraja, ficou cheio de alegria e, quando chegou a época, observou fielmente o jejum Padmini Ekadashi. Sutta Goswami concluiu: ó sábio Shaunaka, expliquei para ti tudo sobre este jejum de Ekadashi meritório. Quem quer que jejue devotadamente nos jejuns de Ekadashis, que ocorrem durante os meses extra do ano bissexto, cuidadosamente seguindo todas as regras, se torna glorioso e alegremente retorna a Deus, Krishna. E quem quer que meramente ouça ou leia sobre estes jejuns de Ekadashis, também obterá grande mérito e afinal entrará na morada do Senhor Hari. Só por ouvir, hein? Ou ler, Bimala. Vou até ler de novo isso aqui. A gente tem que cobrar todas essas bênçãos aí, hein? É hora que a gente for para o inferno. Pô, peraí, ó, eu tenho umas bênçãos para receber aí. Me livra aí desse inferno aí. E quem quer que meramente ouça ou leia sobre estes jejuns de Ekadashis, também obterá grande mérito e afinal entrará na morada do Senhor Hari. Assim termina a narrativa das glórias de Padmini Ekadashi, o jejum que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto, conforme o Skanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Segundo as escrituras autorizadas, nos dias de jejum se deve evitar sal marinho porque Agastya Muni certa vez bebeu o oceano e o eliminou como urina. Ordinariamente o sal gema é permitido. Nota 2. Anasuya é a esposa do grande sábio Atri
e mãe de Dattatreya, a forma de 3 cabeças de Brahma, Vishnu e Shiva combinados. Nota 3. Sempre que há um mês extra, as quinzenas deste mês são divididas e adicionadas aos meses normais. E fim, né? Então todas as glórias a esse jejum purificante que só acontece nos anos bissextos. Padmini Ekadashi Ki Jai!